E aí, meus amigos do SPC Amador, como é que vão? Tudo bem? Eu sei que o jogo de São Paulo foi no final de semana, né? Foi no sábado, infelizmente tive o desprazer de assistir aquele jogo inteiro, na íntegra, e eu tenho o hábito de, quando eu estou assistindo o jogo, eu gosto também de estar ouvindo no rádio ao mesmo tempo. Eu escuto ele, né, na Energia 97 ou Energia em Campo, se preferir, para eu também ver os comentários, ainda que eu não concorde com 90% dos comentários do Marcão. Mas eu gosto muito da transmissão da rádio, gosto muito do jeito inusitado que eles transmitem, então assisti e ouvi ele ao mesmo tempo. E esse vídeo, cara, vai ser um pouco maçante, vai ser um pouco chato, tá? Por isso que ele vai ser curto, porque o jogo foi no sábado, eu só tô conseguindo gravar hoje. Graças a Deus, ontem foi um dia bem cheio, sábado também foi, e o jogo foi à noite, e eu trabalhei naquela noite, tá? Então vamos direto ao ponto. São Paulo estava vindo muito bem no Campeonato Paulista, ainda que ele tivesse um tropeço ali, um empate com o Mirassol. São Paulo ele vinha bem, e eu não falo questão de ponto, eu falo questão de desempenho. E ainda assim o Carpini oscilava entre os times, né? Ele colocava reserva, titular, fazia uma mesclagem. Contra o Água Santa, por exemplo, ele me iludiu muito, porque colocou um time quase que inteiro misto e o São Paulo foi muito bem, ganhando ali de 3-0. Os elogios que eu havia feito para o Carpini e para o São Paulo, e as críticas, vão justamente um de contraponto ao outro. São Paulo, nos 4 primeiros jogos do ano, que era um amistoso, e mais 3 jogos principais, ele não havia tomado gols, não havia sofrido gols, né? E aí, de repente, quebra o tabu ali na Neoquímica Arena, também passa nos pênaltis contra o Palmeiras, mas o que eu achei legal é que contra o Palmeiras não tomou gol, não sofreu gols, e contra o Água Santa também não sofreu gols. Isso para mim era o ponto principal do time, e que estava construindo bastante oportunidades para o Calheri ali, para o Luciano, tal, ali na frente. Nesse jogo propriamente dito, contra a Ponte Preta, né, e agora vem o meu ponto de indignação, né? Eu até agora não entendi porque o Nicão não entrou em campo, visto que ele já tinha sido substituto imediato do Lucas e não tinha ido mal, né, contra o Água Santa. De repente, ele saca o Nicão, que era o único meia de articulação que nós tínhamos, tentou improvisar o Galopo, mas o Galopo ele não jogou bem, inclusive saiu até contundido de campo, assim como o Rato também saiu contundido de campo, e toda hora o São Paulo arruma uma desculpa. Lá no Palmeiras, no Allianz Parque, é a grama sintética. Lá em Campinas, né, é a grama que é alta. Cara, o São Paulo, ele fez uma coisa que eu achava que não aconteceria, que era eu pegar ranço desse time, desse elenco, e já estou começando a pegar ranço do treinador também, porque eu confesso que eu estava torcendo para que o São Paulo perdesse logo um jogo, para que eu visse a reação do Carpini na derrota, porque a reação na vitória é fácil. Você dar entrevista na vitória é fácil, você falar depois de ganhar é fácil, você falar depois de ser campeão é moleza. Eu queria ver a reação dele numa derrota. Por quê? Porque você conhece as pessoas não quando elas estão bem, você conhece as pessoas quando elas estão mal. Você não conhece ninguém quando ela está bem, porque as pessoas quando elas estão bem, elas se transformam. Elas somem, elas desaparecem, elas mudam, elas deixam subir para a cabeça, começam a achar que são mais inteligentes do que de fato são, começam a achar que são mais bonitos do que de fato são, começam a achar que são mais populares do que de fato são. Quando as pessoas estão bem, quando recebe mais de meia dúzia de curtidas numa mídia social, quando o time ganha 3, 4 vezes seguidas, essas são as pessoas. Agora, como você conhece as pessoas de fato quando elas estão mal, porque ali elas se revelam. Elas mostram lados que elas não gostariam de mostrar, mas elas não conseguem, porque estão mal, então não estão raciocinando direito. Então elas vão lá e mostram, entendeu? Um alcoólatra, uma pessoa que está, sei lá, outro exemplo não ia ser muito legal. Entendeu? Então eu tava louco para que o Carpini perdesse logo um jogo. Ah, Anderson, você não pode falar isso, você é São Paulino. Sim, eu sou São Paulino. E por ser São Paulino, você tem que saber que existem horas certas para perder. Porque é melhor que ele perca agora do que perca uma semifinal para o Corinthians, uma semifinal para o Palmeiras ou uma final para o Palmeiras. Que é o que sempre esses campeonatos regionais eles tendem. E o Palmeiras está mordido de São Paulo. Agora, quarta-feira, já temos um jogo extremamente importante contra o Santos. E aí? Existe algum São Paulino em sã consciência que acha que o São Paulo vai ganhar? Depois dessa apresentação aí pífia contra a Ponte Preta,
tomou 2 gols, mas o primeiro gol, o jogador lá da Ponte Preta, ele foi muito feliz no jogo, né? O Gabriel Risso, o cara lateral esquerdo, ele fez, cara, eu tô cansado de ver gols igual a esse. É a coisa mais comum do mundo, é o cara que está na área esquerda puxar para a direita e chutar cruzado. O cara que está lá do lado direito puxar para o meio e chutar cruzado. É a coisa mais comum que existe. Qualquer idiota sabe que quando o cara é canhoto e ele puxa para o lado direito, jamais ele vai devolver para o lado esquerdo e para a linha de fundo. Jamais ele vai chutar cruzado. Porque o idiota do goleiro, o que ele faz, o goleiro? Para diminuir o gol. Todo goleiro faz isso, ou pelo menos 90% faz isso. Ele adianta 3 a 4 passos para diminuir o tamanho do gol. Só que ele corre um risco gigantesco de tomar bola aérea, tomar cobertura. Isso é muito comum. Isso é muito comum, entendeu? Então, a minha indignação, que foi um gol extremamente... foi de muita felicidade do Gabriel? Foi, porque ele fez o gol. Mas para mim estava óbvio. Eu cansei de ver gols assim. Não foi uma, nem duas, nem três. Foram centenas de vezes. Eu assisto futebol há mais de 30 anos. Cansei de ver. E eu não vou falar nem de Robin, não vou falar nem desses caras. É porque caras que têm a habilidade do Denilson de até a linha de fundo e cruzar não tem mais e não acontecerá mais. Não terá mais jogadores como o Denilson. No mais, todos os jogadores são previsíveis. Ele puxa para o meio e chuta cruzado. Só que como goleiro, geralmente, ele dá 3, 4 passos para diminuir o tamanho do gol, ele entrega a cobertura para ele. Que para mim é ridículo. Porque o que acontece? O cara que está marcando, ele deveria conhecer o seu adversário e ele não conhece. Então ele não dá o bote, porque ele fica com medo de tomar um drible. Mas o cara que é canhoto, jamais ele vai cortar para o lado direito e depois voltar para a esquerda. Por quê? Porque ele precisa do pé direito para fazer isso. E ele não tem pé direito para fazer isso, ele só tem pé direito para chutar cruzado, porque ele pega de chapa. Foi goleiro, tá, gente? Desculpa aí. O segundo gol foi um gol ridículo também, uma triangulação ali da Ponte Preta. O cara saiu sozinho na cara do gol, o José Renato ele saiu sozinho na cara do gol, um gol ridículo. E nem foi um gol de contra-ataque, porque o São Paulo não estava atacando. São Paulo foi muito mal, os números do São Paulo foram péssimos. Péssimos. Você tem uma ideia, chutes a gol foram 14 por parte de São Paulo, 10 da Ponte Preta. Ponte Preta chutou menos, né? Chutes direto ao gol, que teve acesso ao gol, foram 3 diretos. Ou seja, 11 chutes de São Paulo serviu para porcaria nenhuma. A posse de bola de São Paulo, 68%, serviu para nada essa posse de bola, porque a Ponte Preta foi mais efetiva. Consequência disso, 2 gols, né? Passes, 522 de São Paulo, que é 248 da Ponte, nenhuma novidade. Precisão do passe, a Ponte Preta foi mais precisa, 72% contra 68% de São Paulo. Entendeu? Faltas, a Ponte Preta foi mais esperta, porque você tem que saber fazer falta. Foram 17 por parte da Ponte contra 11 por parte de São Paulo. Cartões amarelos, São Paulo tomou 3. É bom que alguns caras fiquem de fora mesmo, porque esse time de São Paulo tá ridículo, nenhum cartão vermelho. Um impedimento para o São Paulo, 2 para a Ponte. Escanteios nenhum para o São Paulo e 4 para a Ponte. Ou seja, a Ponte Preta foi muito mais eficiente do que o São Paulo nesse jogo, né? Quando se trata de escalação de time, cara, eu fico revoltado. Porque quando eu não vejo um meia de articulação ali em São Paulo, quando eu não vejo um cara que distribui a bola, sabe o que eu lembro? São Paulo está dispensando um dos melhores campistas do mundo. O melhor meio-campista da Colômbia, que é muito melhor do que o Brasil, inclusive, que é quem? Ramos Rodrigues. Ah, mas é 1,5 milha. Cara, jogador bom custa caro. Rogério Ceni tentou inventar o Luciano de meio campo. Aí deu a 10 para ele. Ele não ficou de meio campo e não devolve a 10. E olha, eu poderia ficar 15 minutos aqui falando do Luciano, porque eu fiquei com uma raiva dele nesse jogo, velho. O Luciano, ele tá sem posição tática no time. Teoricamente, se fosse nos tempos antigos, o Luciano seria uma espécie de segundo atacante. Mas ele não é segundo atacante. Por quê? Porque quem está jogando como segundo atacante ou ponta de lança é o Wellington Rato, que também se contundiu no jogo. Então o Luciano, ele acaba usando o mesmo espaço do Rato. E pasme, uma coisa que está me indignando no São Paulo. Nessa ponta de lança, onde o Rato atua, onde o Rato tem jogado, o Luciano fica toda hora indo lá. E o que mais me deixa indignado, que toda hora quem eu vejo lá também, Calheri. Aí o Calheri vai cruzar a bola para quem? Se quem deveria estar na grande área era ele. O Calheri sai muito da área e ele vai muito para a linha de fundo. Aí é onde entra uma outra indignação da minha parte.
Por quê? Porque quando o Calleri apareceu pro mundo do futebol, foi no Boca. E no Boca ele jogava ali. Ele jogava no lado direito. Quem não se lembra do primeiro gol do Calleri com a camisa de São Paulo pela Libertadores? Foi lá do lado direito de cobertura. Quem não se lembra o gol mais bonito da carreira do Calleri? Ah, foi de bicicleta? Foi, mas teve um outro também que foi de letra, do lado direito. O Calleri não é centroavante, nunca foi centroavante. São Paulo precisava de um Firmino da vida para ter ele como centroavante. Não, o Calleri não é esse centroavante. O Luciano deveria ser esse meio de articulação que o Rogério Ceni, que é o cara que mais conhece de São Paulo, tentou inventar. E muita gente criticou. Eu não critiquei. Porque o Luciano ele sempre teve uma característica de buscar a bola lá dos volantes, ou às vezes até do zagueiro, e sair carregando, para fazer a desconstrução da linha de frente do time adversário. Que quem deu isso, quem deu essa característica para ele, foi o cara que mais conhece de Luciano, que eu não sei como é que não levou ainda pro Fluminense, que é o Diniz. Então, cara, São Paulo tá parecendo um time de várzea. Tá parecendo um time de várzea, né? Você vê a montagem, a construção do time, tá? Não foi legal. O Pablo Maia, que é um baita de um jogador, não chutou uma bola assim de eficiência, né? Ele parou, parece que começou a perder medo, começou a ficar com medo, parece que tentaram intimidar ele. Luiz Gustavo não estava aparecendo lá na frente. Inclusive não jogou nada o Luiz Gustavo. Galopo não jogou nada, super tímido em campo, inclusive se machucou. Tá me virando um jogador de condomínio esse Galopo, né? O Wellington Rato se arrastando, se machucou também, né? Só que agora eu vou terminar esse vídeo falando da pessoa que mais me deixou chateado, que foi quem? O Thiago Carpini. Ele montou um péssimo time e agora eu vou criticar a diretoria, porque não adianta você contratar o cara e não dar ferramenta de trabalho para ele. O São Paulo precisa desesperadamente de pelo menos mais um lateral esquerdo e de preferência de titular, porque o Wellington não tem estrutura para ser titular no time contra o São Paulo. Fica toda hora falando que o Flamengo quer ele, que o Corinthians quer ele, leve, vá com Deus. 1000 vezes o Reinaldo. 1000 vezes o Reinaldo. E deixaram embora, né, o Wellington Paulista, que eu gostava dele. Quem não quiser gostar, não tem problema nenhum. Eu gostava dele. Pô, o Luciano tirou um gol feito de São Paulo, cara. O Luciano tirou um gol feito de São Paulo. Então, o Carpini me decepcionou ontem, cara. Montagem do time mal feita, substituições mal feitas. Tem uma molecada na base de São Paulo muito boa que ele deveria colocar no time para fazer correria, a hora de experimentar é agora. A hora de experimentar jogador é agora. É nesse Paulista, porque daqui a pouco nós vamos ter aí a Copa Libertadores. E vai ter São Paulo que vai ficar feliz porque passou de fase. Entendeu? Vai ter, exatamente. Outra coisa que também é... Pô, Bombadilha joga muito, mas não tem colocado o moleque em campo. Tá dando poucas horas pra ele. E joga muito esse moleque. Joga demais. Sou fãzaço dele. Diego Costa perdido em campo ontem. Diego Costa perdidaço em campo ontem. Arboleda dando bote errado, perdido em campo também. São Paulo foi muito mal. Foi muito mal mesmo, cara. Foi uma das piores atuações do São Paulo. Por que isso? Porque o São Paulo não tinha uma jogada de penetração, de linha de fundo, de toque na vertical. Era só recuando bola. Me lembrou muito esses anos de sofrência que nós tivemos aí brigando para não cair. Só toquezinho para trás ou toquezinho de lado. Então, se o São Paulo continuar nessa toada, mais uma vez. Eu estava vendo esses dias um comparativo entre os títulos dos clubes de São Paulo. Cara, o São Paulo está muito atrás em relação ao Paulista, em relação ao Corinthians, em relação ao Palmeiras. O Palmeiras já passou, sendo que o São Paulo sempre esteve à frente do Palmeiras. O Santos vai ser campeão esse ano. É muito chato ver isso, cara. Eu queria que o São Paulo estivesse ali, ó, brigando. Copa Rio-São Paulo, todos têm 4, 5, São Paulo só tem 1. Aí nunca mais vai ter campeonato Rio-São Paulo para o São Paulo novamente disputar. Então isso me deixa muito chateado mesmo. Porque o São Paulo não é para estar abaixo de nenhum desses times de São Paulo. Hoje, ao meu ver, o São Paulo ele só estaria abaixo de Flamengo e no mesmo nível de Palmeiras, porque o São Paulo tem mais elenco do que o Palmeiras. Só que mais outra coisa que está me deixando frustrado do São Paulo: muita contusão, muita lesão. Isso é porque o São Paulo está voltando agora de férias, de temporada. Não justifica esses caras estar se machucando tanto assim, cara. Então, esse jogo da Ponte Preta me deixou muito frustrado. E a entrevista do Carpini pós-jogo me deixou mais frustrado ainda. Um comodismo, um conformismo. E aí já veio falar do Morumbi.
Cara, qualquer treinador de São Paulo ganha no Morumbi, qualquer um. São Paulo estava 2 anos sem ganhar um jogo no Morumbi pelo Brasileiro. Quer dizer, fora do Morumbi. No Morumbi regaça. Então, Carpini, não vem com esse discursinho não, cara. Porque eu quero ver o São Paulo ganhando fora de casa, não é em casa. Desculpa o desabafo aqui, foi embaçado desse jogo.